a Miriam, pena que tem tão poucas pessoas encarnadas, desencarnados está cheio. Mas o tema é Paulo e Educação dos Jovens. A Miriam, como vocês sabem, é lá do Centro Espírita Irmã Rosa, em Niterói, todo ano vem aqui, no início do ano, né? Geralmente, né? Seja bem-vinda. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Todos conhecem a história de Paulo Estevam? Sim, eu conheço. Paulo de Tarso, já ouviram falar? Então, que nessa manhã a gente possa conhecer um pouquinho, relembrar e tentar entender o que Paulo, a mensagem de Paulo, que na verdade é a mensagem de Jesus, ainda tem tanto a ver com o nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, né, nos oriente nessa manhã. E Paulo, como estava lendo a mensagem inicial, e eu estava assim, nossa, parece até Paulo falando, que era essa questão do ânimo, né, da persistência. Em algumas reuniões, Paulo também tinha poucas pessoas reunidas, mas aquelas pessoas estavam no lugar certo, na hora certa, e ali também se tornavam multiplicadoras da palavra de Jesus. Então, cada um de nós tem essa importância, esse movimento que nós fazemos de sair de casa para fazer esse investimento espiritual. Quando o mundo nos solicita um investimento material, que muitas vezes nos toma muito tempo, né? Nos dá muito trabalho. E Paulo, antes Paulo era Saulo. Saulo era um homem inteligentíssimo, muito disciplinado, muito devoto às escrituras, e era aquele homem que tinha um conhecimento também muito grande e que a defendia. A ordem era importante para aquela época, em todas as épocas, então era um homem apaixonado pelo que ele fazia e fazia com muito primor. Porém, naquela época se encontravam muitas dores. Aquele povo sofria com uma grande dúvida, porque havia ali um processo de muito tempo de subjugação, onde o Império Romano, né, Roma estava ali dominando o tempo todo, usufruindo dos impostos, do trabalho suado daquelas pessoas, e não havia um retorno, porque o interesse era o enriquecimento, era o poderio bélico, né, para dominar através das guerras outras nações. Roma não estava muito interessado com a questão sanitária, com a questão da saúde, se as pessoas estavam bem, se as pessoas estavam se alimentando. Ela entendia que ali as pessoas precisavam estar sob controle. Então, alguns benefícios eram concedidos para que essas pessoas ficassem mais calmas, mas efetivamente havia muita revolta. Era um conjunto de povos que se reuniram, que foram escravizados no passado. Era uma mistura danada, inclusive de crenças. Então, quando Saulo começou na sua jornada, na sua tarefa de impedir que Jesus, né, e a sua palavra e aquela mensagem que foi considerada na época como revolucionária e até mesmo perigosa para as mentes frágeis que estavam sofrendo, as pessoas que buscavam esperança, ele então cumpriu a sua tarefa, que foi perseguir, né, Jesus, perseguir aqueles que seguiam Jesus. Ele acreditava verdadeiramente que estava fazendo a coisa certa. Porém, ele, apesar de estar sendo sincero, ele se utilizava, como nós até hoje, de uma ferramenta que se chama violência. E todos nós, infelizmente, ainda somos violentos. Se não somos violentos de forma ativa, somos violentos de forma passiva. É a piadinha, é aquela alfinetada, é o falar mal, é o às vezes não ter se colocar no lugar do outro, não respeitar o outro.
é reivindicar os nossos direitos, às vezes ofendendo, se desfazendo do outro. E o acúmulo dessas violências culmina numa violência ativa. Né? Isso aí a ciência já vem comprovando. Quando todas essas explosões que nós temos, guerras, conflitos, dentro do nosso lar, dentro da nossa sociedade, as violências que a gente reclama, de assalto, violência às vezes familiar, tudo é culminância de uma violência passiva, aquela que é silenciosa, que vem, que às vezes a gente não enxerga como violência. Então Paulo não enxergava, ele achava que lutar, se fosse preciso matar, e assim ele fez com Estevão, né, que era um homem que já trazia toda aquela jornada junto a Jesus, de compartilhar uma nova, de paz, de amizade, de mudança de pensamento, de solidariedade. Ele então era visto também como uma ameaça e foi apedrejado, né, até a morte. Enfim, é uma história que vale a pena a gente ler, o Paulo Estevão, um romance, né, que conta essa história. Mas o que nós vamos falar hoje? Vamos falar hoje da relação de Paulo com os jovens. Eu sou suspeita porque eu trabalho no juventude há muitos anos, eu puxo sardinha mesmo para minha praia. Porque eu também sou, como Paulo, sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelos jovens. E por que os jovens? Não que, lógico, todos nós aqui somos jovens, não é? Mas porque nós estamos sempre na expectativa de que os jovens vão mudar o mundo, não é assim? As crianças, os jovens vão mudar o mundo. E aí hoje pela manhã, o Papai do Céu sempre dá um exemplo para a gente vir trazer para a palestra no caminho, né? Eu estava na manhã abastecendo no posto e de frente para mim estava um grupo de jovens bebendo, tomando aqueles energéticos, né? Aquelas bebidas destiladas, 6h30 da manhã, porque já vinham de outros ambientes em que eles já estavam visivelmente alcoolizados e filosofando. Estavam ali conversando, filosofando sobre a vida. Eu fiquei pensando, né? Obviamente, automaticamente há um julgamento. Ah, jovens. Na minha época era assim, jovens, não é? Jovens bebendo até essa hora. Imagina os pais, a preocupação desses pais. Esse é o futuro do nosso mundo, o futuro do nosso país. Aí, ó, esses jovens que não querem nada, só querem curtir a vida, não é? Encher a cara e ficar aí alcoolizados, não querem compromisso com nada. Aproveitar a vida intensamente. Foi o que eu vi naqueles olhos, né? Eles querem aproveitar a vida intensamente. E estão aproveitando. Sabemos que tudo que todas as nossas escolhas tem consequências. E eles, obviamente, também colherão os frutos daquelas escolhas. E eu me recordo que, aonde conheci o Jair, né, no movimento escoteiro, o fundador do movimento escoteiro, em 1907, em Londres, se deparou com esse mesmo grupo de jovens alcoolizados. E diziam, então, para ele, a juventude inglesa está perdida. Então a gente vê que não é de agora. De tempos em tempos, o espírito passa por essa fase da juventude com esses desafios do mundo atual. Né? E aí, vamos voltar lá no tempo, numa história em que havia um jovem gladiador. Roma, naquela época, já da perseguição dos cristãos, ele promovia eventos, né? Eventos, circos, aquelas lutas. E o que ele fazia? Ele pegava as pessoas, os homens mais providos, né, de força física, aqueles que tinham aquela estampa de gladiadores que tinham força. Eles eram treinados, ali desenvolveu a técnica, e pegava aqueles escravos cristãos que eram presos e que tinham uma estampa também, mas que não tinham a menor condição de lutar, porque eles não eram lutadores, né? Não eram gladiadores.
Porém, em um determinado momento, enquanto um jovem de aproximadamente 21 anos estava em uma gruta fazendo um evangelho, como Jesus ensinava, conversando sobre a Boa Nova, houve uma invasão, uma prisão, né? Ele foi preso com outras pessoas e ele então foi para a questão virou escravo. Em determinado momento, ele então se depara em um local que as pessoas olhavam para ele e diziam: nossa, mas esse aqui, aqueles homens que recrutavam, né? Ele é perfeito, porque ele é escravo, cristão, e ele é forte, ele tinha uma imponência, ele tinha a cara total de gladiador, mas não era gladiador, é perfeito para lutar com os nossos gladiadores. Vai ser sucesso de venda, né? Sucesso de presença, vai ser assim, muito bom o nosso evento. E assim foi. Esse jovem, então, lutou, mas ele conseguiu, apesar de não ter a técnica, ele conseguiu sobreviver às lutas. E depois acabou sendo, ficou muito ferido e tal, mas conseguiu ser acolhido por algumas pessoas que já trabalhavam, já conheciam Paulo, né? Paulo, nessa época, já estava no finalzinho da sua jornada, já para morrer, né? Para ser morto. E aí, no meio da história, realmente Paulo acaba morrendo, desencarnando, e ele deixa uma carta para Timóteo. Timóteo era o filho espiritual de Paulo, era um jovem. E quando Paulo conheceu Timóteo já era um jovem protagonista, aquele jovem que está à frente, que tem iniciativa, que produz algo em prol dele mesmo, também daqueles que estão ao redor dele. Então Paulo, que não é bobo nem nada, falou: esse aí tem um potencial, vou pegar e vou ajudá-lo, né? Então, durante a caminhada, Paulo, já mais idoso, experiente, pegava Timóteo e ali os dois caminhavam juntos, um ensinando o outro, aprendendo. Enfim, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco disso. E Paulo, então, deixa um pergaminho. E acham esse pergaminho na túnica de Paulo para Timóteo. E alguém tem que entregar. Então, um jovem gladiador, esse jovem, né? Ele vai, então, numa aventura, um romance. Esse livro é O Jovem Gladiador. É um romance, a última carta de Paulo, um romance. É uma psicografia do Adeilson Salles, que é um escritor que escreve muito para a juventude, né, através de Humberto de Campos, e que conta como era um cenário parecido com há 2000 anos, 50 anos depois, né, mais ou menos esse cenário. Então ele conta que era uma aventura e é uma história de amor, porque ele se apaixona por uma menina que já está destinada ao casamento e que não, a família era contra também, os cristãos, aquela confusão, aquela novela, né? Mas uma coisa me chamou a atenção nesse livro. Esse livro nós lemos lá numa oficina de leitura com nossos jovens, que foi o momento em que, quando começaram os grupos, se formarem grupos como esse, grupos em que as pessoas se reuniam para falar de amor, para falar de si mesmos, das dificuldades, daquilo que a gente poderia, de uma coisa melhor, né? A transformação moral. Os jovens não podiam ir, né? Era perigoso também se reunir. Nós aqui, ó, estamos na vida boa, a gente já chegou aqui com tudo mastigadinho, né? A gente já pode sentar aqui tranquilo, que ninguém vai entrar aqui, vai prender a gente, vai torturar a gente. Nós já estamos numa época maravilhosa para esse processo. Mas naquela época era muito difícil. Então, os jovens começaram a ficar chateados, né? Porque, mas por que nós não podemos estudar a Boa Nova? Não existe um grupo específico para nós, então, para que a gente pudesse estudar. Então, eles formaram um grupo e saíram escondidos para estudar também as palavras de Jesus. Né? E ali se formou uma mocidade, vamos dizer assim, né? Uma mocidade cristã, em que eles também estavam querendo conhecer um pouco mais e
fazer o seu processo de autoconhecimento. E assim é um pouquinho do livro, que eu não vou contar tudo para vocês poderem ler depois, né? Mas nessa carta a Timóteo, lá no finalzinho, Paulo escreve assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quem de nós, desencarnando neste momento, ninguém desencarna não, gente, desencarnando neste momento, poderia dizer essa frase? Será que nós, lá com aquela pergunta no Livro dos Espíritos, em que Kardec fala da felicidade que é relativa na Terra, porque vivemos num mundo de provas e expiações, que a característica é o quê? Reunir espíritos imperfeitos que ainda se comprazem no mal. Então aqui todos nós estamos no esforço, mas todos nós ainda temos questões a serem resolvidas. E sonhamos, claro, em adentrar a um mundo melhor. Quem não quer um mundo melhor? Um mundo de regeneração, onde o bem começa a prevalecer sobre o mal. Porque o mal é a ausência do bem. Então vamos começar a investir mais no bem para que o mal não exista mais. Mas como diz um amigo, só vai com de regeneração quem foi espírito marrom, marromeno bom, né? Que é assim, ó, mesmo no mundo de regeneração, ainda não seremos perfeitos, ainda teremos alguns desafios. Então, nesse instante em que essa carta chega, né, para nós, onde Paulo vai falar para Timóteo, prestar atenção, ficar atento àqueles que vão desanimá-lo, àqueles que vão persegui-lo, àqueles que vão dizer que você é jovem demais, sabe de nada. Um dia quando você amadurecer, quando você casar, quando você for pai, você vai entender, né? Então isso é impossível. E ele ficava ali, não, resista, né? Muitos vão dizer que você não tem a grandeza para falar. E nós sabemos que o espírito os espíritos imortais. Alguém aqui não é espírito imortal? Todo mundo é espírito imortal. Isso significa que temos uma história maravilhosa, de muito tempo. Estamos nesse corpinho, né, nessa existência, mas uma criança pode ser um espírito muito mais evoluído que nós, nesse instante, nesse momento, né? Então, um jovem também. Então, a importância que Paulo vai dar a Timóteo, do seu papel, mas também de como um pai zeloso falar, pelo amor de Deus, não chega tarde, cuidado na rua, né? Avisa quando sair, quando vai voltar, se vai ficar até mais tarde. Como todo pai, como toda mãe zelosa, avó, avô, a gente tem cuidado, especialmente naquela época, era tão perigoso quanto agora, né? Eram outros perigos, mas o perigo sempre rondou o nosso planeta, porque ainda temos, muitas vezes, ainda essa necessidade da violência entre nós. Então, a gente tem ali Paulo andando com Timóteo. O que a gente observa? Que Paulo, apesar da sua experiência, de poder dizer, eu bem que te avisei, vou te dar um conselho, ele andava lado a lado com Timóteo. Ele não falava assim, ó, me segue, né, que eu sou mais velho, você me respeite. O respeito faz parte, o respeito é natural, o respeito é necessário. Mas ele dizia no sentido assim, olha, eu não sou superior e você é inferior. Então ele andava lado a lado. O que quer dizer isso? É um pacto. É um pacto para dizer, olha, é um pacto solidário. Eu com a minha experiência e você com a sua vontade de viver, porque o jovem tem aquele ânimo, né? Aquele ímpeto, aquela coisa assim, quando a gente vê, já foi, né? De meter o pé na porta, e a gente vai dizer, não, peraí, antes de meter o pé na porta, vamos bater para ver se alguém abre. Vem a voz da experiência para falar. Então eles estavam ali, num pacto solidário. Um fornecia energia, fornecia ideias novas, uma visão, às vezes, que quebra preconceitos, coisas que a gente carrega, ideias que são abertas, porque as crianças pegam o celular e
parece que nasceram com aquilo, já dentro da barriga, ficaram lá 9 meses mexendo no celular. Né? Não vem dificuldade, a verdade é essa, não vem dificuldade onde a gente vê muitas coisas, são destemidos, né? E muitas vezes ser destemido também acontece de vir junto com a imprudência. Acho que nada vai acontecer com eles, nada vai acontecer. Vão, né? Não, isso não acontece, vai, não consegue medir, às vezes até a questão do perigo. Então, quando eles caminhavam, era assim, era sempre um passo solidário. E aí, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, qual é a nossa proposta? Todo mundo quer que o mundo seja melhor. Todo mundo quer que as coisas se equilibrem, que as coisas entrem em harmonia. Mas como fazer isso? Né? A única forma da gente encontrar harmonia é através da transformação moral. E o Espiritismo traz essa proposta para nós, de reflexão, para que a gente possa se encontrar. Né? Como é que Kardec pergunta lá? Olha, primeiro ele perguntou da felicidade. A felicidade relativa na Terra é o quê? Posse, a nível material, posse do necessário. Já é um desafio de achar o que é o nosso necessário. Né? Se aumentar o limite do cartão de crédito, nosso necessário muda. Né? Então a gente tem que estar ali prestando atenção do que realmente é necessário. Nessa fase então de Natal, em que a gente sempre gasta um pouquinho mais, contando com o 13º, aí o prefeito não paga, aí a gente fica desesperado, entra aquele caos. Então, onde é que está o nosso necessário? É um desafio. Necessário e supérfluo. Tem esse item também lá no Evangelho, para a gente entender um pouquinho melhor. E, a nível moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Por isso que Paulo falou, combati o bom combate, estou tranquilo, porque eu sei que eu fiz o que eu podia ter feito. Dentro das minhas condições humanas, porque Paulo não era perfeito também, mas foi resistente, porque apanhou, o bichinho apanhou muito, né? Sofreu muito. Mesmo na prisão, estava ali dando uma palavra de ânimo para aqueles amigos, saía todo mundo convertido, e nem era a intenção dele. A intenção dele era de animar aquelas pessoas, mostrando que a vida não se resumia àquele sofrimento, que existia um porquê da vida. E o pensamento materialista é o que tem matado os nossos jovens. Porque não há uma perspectiva. Ao longo da história, como temos uma certa dificuldade de lidar com as religiões, que trazem ideias às vezes conservadoras, deturpadas, não a religião em si, mas a atitude daqueles que estão dentro das instituições religiosas, houve ali uma grande decepção. E de tempos em tempos, o mundo, especialmente em algumas áreas, se torna extremamente materialista. O materialista vive o agora. Hoje, ele não pensa em consequências, porque não é que eu passei a minha juventude, a minha vida nesse ritmo de aproveitar a vida intensamente, como os jovens que estavam lá naquela manhã, na manhã de hoje, mas porque eu não perdi o meu foco. Né? Eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. A sensação que eu tenho só que eu vim sofrer. Sofrer e pagar boleto. É a única sensação que eu tenho. Né? É possível. A gente acorda nessa tsunami de problema, às vezes a gente vem, problema, a vida está daquele respirada de um mês, depois vem aquela tsunami de novo, vem um monte de problemas na família, a partida de um ente querido, os conflitos que nós temos em casa, às vezes com o vizinho, às vezes com o familiar, que é difícil o convívio. É muito difícil, especialmente quando aquela pessoa não pensa como a gente, não estende a toalha, como a gente gosta no varal, bota na cama estendida, né? Quando aquela pessoa não está dentro da nossa regra. Então, saiu do nosso padrão, a gente entra em crise, porque o outro não está atendendo às nossas expectativas, por isso que há a decepção. E aí,
quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, que é a proposta de Jesus nas parábolas, ele trazia para o dia a dia. Vamos lá, o plantio, é a pesca, né? Então a gente tem que trazer também a doutrina espírita, o evangelho, para o nosso dia a dia. Porque é isso que vai ajudar a gente, primeiro, a diagnosticar o que está errado. O orgulho, o egoísmo, como as chagas da humanidade, eu resisti durante muito tempo. Eu falei, não é possível que o orgulho e o egoísmo seja a chaga da humanidade. Eu não consigo, mas em mim, eu que sou egoísta, nem orgulhosa, né? Tempo, a gente vai cair na real e começa a contabilizar os prejuízos do orgulho. O orgulho traz prejuízo material e moral, afetivo, de relacionamentos. Porque a gente prefere ficar sem falar com o outro, não é? Ficar de bem, em paz, ficar ali sem falar com o outro no conflito, a ficar em paz. Porque a gente não quer, a gente quer ter razão. Né? Quantos prejuízos a gente pode contabilizar, botar no caderninho, gente, como o orgulho de não ceder, de não reconhecer, porque a gente pode não concordar com o erro, mas a gente não precisa investir o nosso tempo, a nossa beleza em coisas que são inúteis. Então hoje, quando a gente pensa nesse mundo melhor, que quer investir, né, que quer algo mais bacana, a gente pensa assim, meu Deus, os jovens, eu vejo os jovens de hoje com as mesmas, vamos dizer assim, com os mesmos questionamentos que eles tinham há 30 anos, 20 anos. Porque eu eduquei, pude educar, tive a oportunidade de educar jovens há 20 anos e educo hoje. Eu vejo que as perguntas são as mesmas. Um adolescente me procura e diz, é normal a gente ter vontade de namorar aos 12 anos? Porque não aguento mais segurar a vela. Né? E eu não sei se é certo, se é errado, se não me parecer fácil. Ela já estava apaixonada, ela também já estava apaixonada por alguém. Né? O mesmo questionamento do jovem que me fez há 20 anos. Mas as necessidades do espírito mudaram em alguns aspectos. Então, ser espírito jovem, criança e jovem nessa época é infinitamente mais complexo do que na nossa, pelo menos na minha geração. E a gente às vezes fica comparando, né? Ah, porque na minha época não é assim. Na minha época minha mãe só olhava assim, ó, e já, ó, todo mundo já ficava quieto. É uma violência. É só olhar, não. A gente educava, claro, a mãe educa com amor, né, gente? Mas é uma ferramenta de violência. Porque bater, né, a gente, por mais que às vezes a gente não consiga evitar a palmadinha, é uma violência. E por isso que nós ainda temos, às vezes, isso como recurso. Mas, quando a gente vê assim, um jovem tacando uma lixeira na cabeça de um professor, a gente fica revoltado, né? Meu Deus, por que está sendo esse jovem? Né? Ou um jovem fazendo bullying com outro jovem. Mas a gente não pensa que eles são espíritos. Está errado? Está. Tem que arcar com aquela consequência da sua escolha? Tem. O que Jesus falou para aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada? Primeiro ele despertou lá na consciência daqueles outros que mesmo que a lei permitisse eles tacarem pedra, que era lei, as pessoas já estavam ali na fila, porque eles sentiam parte de contribuir para que a lei fosse cumprida. Né? Então fez a gente naquele momento fizesse a mesma coisa. Né? A lei está dizendo que eu devo ir lá contribuir para que aquela execução, a lei seja cumprida. Mas o que Jesus fez? Jogou na cara o defeito de todo mundo? Não. Jesus falou, deu a oportunidade daquelas pessoas também se salvarem, pensarem, se eu tenho erro, se eu tenho as minhas dificuldades, o outro também tem. E cada um é responsável por si mesmo. Foi isso que Jesus fez. E aí aquela mulher, ele disse, né, não vou te julgar, ninguém te julgou, vai e o quê? Não peca mais. Não peca mais. Porque você viu o resultado do seu erro. E essa história é uma história que se desloca, como vou contar aqui se não vai dar tempo, mas é uma história muito bonita, que mostra
que ali há um espírito, todos ali são espíritos imortais, filhos de Deus. Então, quando a criatura for muito difícil, você olha para ela e diz: Deus, meu irmão, eu não concordo com ele. Ele precisa entender que ele precisa estar com respeito junto à sociedade. Né? Aqueles que fazem atrocidades, muitos espíritos estão reencarnando, espíritos endurecidos, com o propósito não é de infernizar a nossa vida, não, gente. É uma questão solidária. Até que faz essa pergunta: por que esses espíritos estão encarnando? Por que não separa? Bota o espírito bom, o espírito ruim no mundo, bota os ruinzinhos lá no mundo, né? Os marromenos aqui, os bons lá. Né? E aí os espíritos falam, porque é uma dupla missão daqueles que vêm para aprender com quem já tem um amadurecimento maior. Olha o nosso papel. Não é nem de esculhambar o outro, nem de julgar, nem de exterminar o outro. Porque a gente fala assim: tira eles. Né? Isso aí ninguém carna na terra, não. Como se a gente, né? Se a gente não for solidário, a gente também corre o risco. Então, tudo é um movimento solidário no mundo, no planeta, no universo. Tudo é solidário. Até os astros são solidários. Né? Então, a gente se pergunta assim, dentro da casa espírita, que é um ambiente que nos acolhe aqui, acolhe as crianças. Eu vejo aqui a evangelização brilhando, eu já fico, né, toda feliz. Né? Tão bom quando uma casa espírita tem evangelização e a casa apoia. Todos nós apoiamos, porque na evangelização é um momento de plantio da semente. Naquela fase em que o espírito está com as suas tendências mais adormecidas, mais fácil de ser moldado. Olha que momento, que missão que é a nossa. Mesmo a gente não tendo filho, né, mas a gente de alguma forma interfere em algum tipo de educação. Por quê? Porque somos exemplo. Eu posso falar aqui, falar, mas se eu não educar pelo exemplo, meu filho, meu sobrinho, meu vizinho, quem passar por mim, eu não vou ser exemplo. Né? Então a gente se pergunta, onde é que a casa espírita pode ajudar esses espíritos na fase juvenil, que são os colaboradores mais animados para a mudança do planeta? Porque estão trazendo uma alimentação mais saudável, muitos, né? Já nasce até vegano, já nasce vegetariano, né? Já nasce pensando na natureza, uma relação com o meio ambiente diferente. Não se preocupam com determinadas coisas. Mas como uma pessoa pode jogar o papel no chão? Existe jovem que joga? Existe, mas existe um grande grupo que já vem com um pensamento que renova. Então nós temos que ajudar. E ajudar aqueles que ainda como espíritos, mesmo na juventude, ainda não conseguiram se renovar. Foi isso que Paulo fez. Investiu nos jovens, porque sabia que eles precisavam dar continuidade ao trabalho. Então ele diz assim: o jovem é o futuro, ou o jovem é o futuro da casa espírita. Né? Mas eu hoje já acho que, não contradizendo aí Paulo ou todos os outros, né, que naquela época realmente poderia ser o futuro, mas o próprio Timóteo não era o futuro daquela divulgação, ele era o presente, porque ele já atuava. Então o jovem, ele é o presente da casa espírita, é o presente do mundo. Quando a gente vê uma jovem que tem um grau de autismo, que esse grau de autismo faz ela superar, às vezes tocar no piano, se formar na faculdade, a gente acha a coisa mais linda no mundo, porque só quem tem um autista na família, eu tenho, por acaso é que a gente entende o processo. Porque nós, familiares, achamos a coisa mais linda. Mas quando você começa a conviver com uma criança que repete as mesmas perguntas, que fica ali totalmente desconexo, que faz umas coisas que às vezes envergonha a gente na frente dos outros, que enche o saco de tanto ficar perguntando, né? A gente já não começa a achar tão bonitinho assim. Porque quem está de fora nem sempre enxerga da mesma forma. Se souber, vai dizer que ali vai, às vezes, inferiorizar aquela criança. Mas a gente acha bonito quando a gente vê o autista, né, nas redes sociais falando exemplo daqueles que se formaram e tal. Mas quando o autista é uma menina de 13 anos
que se identificou pela forma dela, né? O autismo, ela foca num determinado tema de forma bem enfática, e o semblante é até, às vezes, meio agressivo, meio duro, né, de falar, e ela fala de meio ambiente, e ela vive o respeito ao meio ambiente, ela é chata. A Greta é chata, né? E ela é autista. E ela tem esse grau, e eu inicialmente, quando eu vi o semblante dela, eu falei, nossa, mas é um semblante agressivo, estranho, né? E aí que eu fui entender a história dela e ver que isso é um resultado do histórico espiritual dela nessa jornada terrena, que não a impede de lutar por coisas e dizer coisas que porque não tem filtro, né? Eles não têm muito filtro. Então, às vezes, vão falar coisas que não é da melhor maneira, mas vão falar verdades que incomodam. Então, por que um é bonitinho e por que o outro nos incomoda? Porque o bonitinho, às vezes, não está interagindo com a mudança que precisa ser feita que ele está, né? Então, o meu sobrinho, que tem 9 anos, mas é como se tivesse 6, ele é bonitinho, é um amor, carinhoso, me chama de princesa, de rainha, eu adoro ficar perto dele, né? Mas tem, às vezes, um comportamento que irrita outras pessoas. Então, é assim que o espírito, nos seus desafios, precisa do nosso apoio. Quando nós julgamos, criticamos, é porque nós não conhecemos, nós precisamos estudar sobre a infância e sobre a adolescência para a gente poder ajudar esses espíritos. Porque se a gente não orientar e não ajudar, quem vai ajudar? Quem vai orientar? É quem está ao seu redor. E nem sempre as companhias são boas, né? Então nós temos esse papel de, ao invés de julgar simplesmente um aluno que taca a lixeira e dizer que ele tem que ser expulso, que é um absurdo, que é isso, a gente tem que pensar, Jesus faria o quê? Como Paulo chegaria perto de um jovem desse? Né? Um capacete, né, para se proteger, para receber o talado. Mas ele não julgaria, porque ele veria ali um espírito que foi motivado a atacar aquilo. Porque a história, a maioria dos que agridem sofrem muito. E nós não podemos ignorar esse sofrimento. É preciso que a gente tenha empatia. O que não é concordar com o erro, né? Mas educar. E educar, Jesus, nem Deus educa a gente com punição. A punição, a gente paga ali as consequências, né? Assume as consequências dos nossos atos, mas Deus não está lá. Você errou, né? Você vai ver só o que eu vou fazer com você. Essa semana, início de ano, você está achando que você vai ganhar na Mega Sena? Vai trabalhar muito, né? Vai ter ali um probleminha ali que eu vou colocar ali alguém para o seu caminho. Não, Deus não é assim, não é vingativo, é um Deus de amor. Então nós nos espelhando neles e Jesus, como o nosso guia modelo mais próximo, vem dizer para nós onde é que está na nossa vida um pé de jovem, né? Isso aqui é um pé de jovem espírita. Nós estamos lá na casa. E uma vez ao ano a gente acampa com eles. E já falar de criação no meio da natureza. Porque muitos jovens chegam em determinada idade, 11, 12 anos, que é a fase em que o espírito começa a assumir. O cérebro já está se formando, ao ponto do espírito conseguir, na sua potencialidade, 13 anos, 14 anos, começa e liga tudo. E o espírito fica, para onde que eu vou? Né? E aí, nesse momento, ele não acredita em Deus, porque ele começa a questionar, mas que Deus é esse que permite nosso sofrimento? O jovem é muito questionador. Uma certa vez uma mãe me perguntou, pedindo ajuda, porque a filha estava muito questionadora, ela não frequentava a casa espírita, e ela queria ir frequentar, fazer uma consulta, né, a uma entidade espiritual, em uma casa, para saber, né, fazer ali alguns movimentos, algumas coisas, para que resolvesse o problema dela. Eu não sei que tipo de problema que era. Ela queria a resposta, ela queria uma resposta pronta. Casa, não casa, namora, não namora, vai, não vai. Mas a principal pergunta para ela poderia ser: você o quê? Qual a minha profissão? Vou fazer Enem para quê? Né? E aí
E ela não estava apavorada. Não, pelo amor de Deus, não quero que minha filha se meta nesses buracos, nesses lugares aí, sei lá, o que vão falar para ela e tal. Eu quero que ela venha com o espírito aqui, né? E eu falei, mas que bom se você reconhecer que a sua filha está sempre fazendo questionamento. Porque quando o espírito questiona, é a melhor coisa que tem. Qual é o nosso papel? É direcioná-los para a melhor resposta. Que ele vai encontrar dentro dele mesmo. Né? Então, o questionamento é importante. Quando o jovem questiona, é importante. Então, aqui eles param de acreditar em Deus. E aí a gente começa a fazer uma reflexão. Qual é o Deus que você acreditou até agora? O Deus que castiga, o Deus que privilegia. Então, vamos começar a repensar. E o que a doutrina espírita pode nos ajudar nessa caminhada? E aí eu trago uma frase de uma jovem que está lá na Ação Evangelizadora para a Juventude, da FEB, e ela conta assim: imagino em um quarto muito escuro. Tento de algumas formas conseguir enxergar, mas não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. O quarto de jovem é assim, né, gente? Tudo bagunçado. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. É a Fernanda, que hoje não está com 19 anos, na época estava com 19 anos. Então, a gente percebe como é que está a cabeça desses jovens. Esses espíritos que vieram, que têm a chance de alavancar esse progresso moral que a gente está precisando. E nós podemos ajudar a mostrar onde está a lâmpada. E a doutrina espírita, ela é uma lâmpada, assim como outras doutrinas, né? Mas a doutrina espírita, ela pode fazer o jovem raciocinar, que é o que ele gosta, raciocinar. É fazer, porque quando eles vêm com aqueles argumentos, né? Eles vêm falando, a gente fala, eles têm sempre resposta para tudo, não é assim? Argumenta, que coisa boa. O problema é quando o argumento vem junto com o egoísmo. Então nós estamos hoje criando uma geração que é extremamente individualista e que só pensa no seu bem-estar. Por quê? Porque nós, de alguma forma compensatória, temos muitas coisas, inclusive as metas materiais, né? A gente vê hoje um jovem de 11 anos passando mal porque vai mudar de colégio preparatório para Enem, né? Já começa a passar mal, já começa a taquicardia. Então, o que eu vou ser? E hoje, o que a ciência começa a montar? A neurociência e a parte de antropologia, que a gente não sabe nem como é que vão ser as profissões no futuro, né? Então, o jovem hoje, o espírito que vem hoje nessa época, ele é multitarefa. Essa coisa assim, eu sou exatas, eu sou de artes, né? Não, hoje é tudo, eles fazem tudo. E eles ficam sofrendo porque na sociedade diz que eles têm que ser bem-sucedidos em uma outra coisa, uma única coisa. Tem que se formar, ter o seu casa própria, o seu carro, ter independência para sair da casa do pai, né? Então, imagina quantas vezes o jovem necessita de luz. Por que o jovem, muitas vezes, vai buscar vício, vai buscar formas de compensação emocional? Porque ele está no escuro. E ele não sabe para onde que ele vai. Está tudo bagunçado. Então vamos compensar, vamos comer. Né? Isso é com a gente também, né, gente? Vamos comer, vamos beber, vamos fumar, vamos nos envolver em discussões desnecessárias, violentas, porque a gente precisa, não tem prejuízo. Hoje, o nosso país passa por uma turbulência, uma hecatombe, como gosta de falar Emmanuel, né? Porque estamos com um sentimento de prejuízo muito grande, de raiva. Poxa, roubaram tanto, né? Eu estou assim, com a minha vida horrível porque fulano roubou, porque fulano fez aquilo. E nós esquecemos que nós estamos vivendo também um monte de provas e expiações. E que muitas das vezes a gente vê lá fotos sempre do Réveillon, depois do Réveillon. O que acontece? A praia? Cheia de quê? Então a gente fica assim, antes da virada, a gente, que mundo
que o ano seja maravilhoso e no dia seguinte aquela bicharada. Somos nós. Mas quando é para falar com o outro sempre é ruim, né? A gente tem que aprender a olhar para a gente mesmo. Aprender a se responsabilizar pelo que nós sentimos. Então, o jovem hoje ele é ensinado, a criança, desde cedo é ensinada a processar alguém se ela processa, vamos processar. Vamos questionar no sentido de agredir, de dizer que aquela pessoa é inferior porque ela me atendeu mal na loja, que ela tem que me atender bem. Vamos botar na rede, vamos expor as pessoas, os malfeitores, vamos divulgar para que ele fique famoso, não é? E aí a gente fica pensando, qual é a verdadeira utilidade para nós? Nós estamos sendo salvadores de quê? Cadeira. Apenas fomentando o ódio, a desesperança. E aí, quando eu lembro lá dos jovens que estavam lá filosofando, com os energéticos na mão, tem lá na carta de Timóteo, ele diz: foge também os desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Porque como é que você vai dizer para o jovem, que aquele jovem que está ali filosofando com o energético, dizer, meu filho, foge disso, que isso não vai dar certo para você. Se ele não conhecer o que é bom, através do exemplo, através das experiências, como ele vai poder comparar só com o que a gente está dizendo que é ruim? Isso é feio, não faz isso não que é feio, meu filho. Não, eu preciso mostrar o que é bom. Então, em vez de julgar, eu preciso mostrar. Eu vejo muitos pais dizendo: Miriam, dá um jeito que eu quero que meu filho vá na mocidade, numa rosa, que é tão bom lá e tal. Mas o pai não vai. O pai não vai, porque acha que jovem é filho de chocadeira, não tem mais pai, né? Tem que acompanhar. O pai não vai, e eu escuto do jovem. Os meus pais, dentro de casa, são espíritas, que quando o primeiro conflito não fazem evangelho lá. Param de fazer evangelho lá. Tem atitudes, então por que eu quero essa doutrina? Essa doutrina não ajuda em nada. O que eu vou fazer na casa espírita? E a gente vê a importância da vivência, né? Aqui não tem, aqui já tem mocidade? Temos? Não. Tem criança na idade da mocidade, mas não está uma mocidade específica. Então, em breve, vocês já estão vendo que o campo está preparado, sendo preparado. Porque nós precisamos receber essas crianças que estão saindo da infância para a juventude. Nós precisamos fazer um esforço, unir as nossas forças, ajudar de alguma forma, conhecer, nos capacitar para oferecer essas vivências, né? A dificuldade maior que a gente sempre encontra são dos próprios trabalhadores da casa espírita, né? E os frequentadores que não trazem os filhos jovens para o aprendizado. Não é que vai sair, mas não incentivam esses seres que estão crescendo para poder ter uma visão diferente. E eu digo que uma das dificuldades é trazer o jovem. O jovem não quer vir. Porque quando você é criança, você... Mas os que estão formando essa mocidade são os jovens que já estão vindo. Eles estão crescendo, precisam de um grupo. E a quantidade de meninas é maior, né? Muito maior. Os meninos, eles com o tempo, a gente percebe que eles têm outras coisas que parecem mais importantes para eles fazerem. Aí Sim. a gente fica com as dificuldades que Porque faltam. a vida social deles é muito intensa. Mas é um negócio interessante, porque Barra e Recreio, lá o número de jovens é muito grande. As casas espíritas da Barra e Recreio tem um número de jovens muito grande. Aqui, como a área tem bastante casa espírita, é uma dificuldade de montar jovens aqui nessa área. Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Posso fazer uma pergunta? Nossa. Ele tocou num assunto aqui interessante. Quando ele falou assim, que lá na Barra no Recreio tem uma quantidade maior de jovens. Por que na periferia, digamos assim, Campo Grande, Bangu, Realengo, Padre Miguel, não é só na casa espírita, e sim assim, em todo o âmbito religioso? Eu
Inclusive, essa semana eu participei de uma palestra, no dia primeiro, que a preocupação é exatamente a mesma, com os jovens. Evasão de jovens. É a evasão de jovens. Porque o jovem é que vai tocar para frente, seguir a casa, né? Aqui no caso, a Cristi, né? O SEMA, é o jovem que vai levar para frente, né? Então, eu vejo assim, dentro da periferia, e inclusive, eu fico assustado. É assustador. É assustador o que eles fazem. A vida que eles vêm levando hoje. Não estou julgando, eu me sinto assustado, assim, com o desperdício de tempo, o desperdício de vida. Como se a vida fosse uma coisa banal. Vai acabar agora, para mim é diferente se eu continuar vivo ou não. É o pensamento materialista, né? O pensamento materialista, ele, inclusive, está muito forte, inclusive, fora do Brasil, é infinitamente, muito avassalador. O que a gente percebe, pena que a gente já está com horário curtinho, né? Mas até dar um seminário isso aqui, né? Porque é um projeto de vida a gente acolher essa juventude. O que a gente observa? A evasão, hoje, é um caso mundial. No Brasil, como o espiritismo, o movimento espírita é um movimento extremamente forte, a gente tem começado a observar, as pessoas têm começado a observar. E aí já tem um movimento, a FEB, inclusive, está fazendo um trabalho, o CERJ, né, que é o Conselho Estadual, está fazendo um programa de protagonismo juvenil, para que a gente entenda assim, ouvir o jovem, a gente ouve pouco o jovem. A gente quer que o jovem repita o que a gente faz. Então o jovem não se sente parte, o jovem não é só o futuro, ele é o presente. Se ele não puder fazer parte dos trabalhos da casa como jovem responsável, mas ele não tem maturidade, vamos treiná-lo, vamos capacitá-lo. Então eu vou dizer por experiência. Há 5 anos nós tínhamos evasão na nossa casa. E o que nós fizemos? Botamos a consciência para funcionar. Porque eu queria uma resposta pronta, eu queria uma solução. Me dá uma resposta, por que tem evasão na casa espírita? E aí um amigo nosso falou que foi lá fazer a capacitação, eu não vim trazer resposta nenhuma, vocês vão ter que descobrir. E o que a gente descobriu? O problema estava em nós. Nós, evangelizadores, dizíamos que o jovem não gostava de música porque a gente não gostava de música. Hoje nós temos um grupo de música. Nós, evangelizadores, dizíamos que o jovem não era capaz nem de falar em público. Hoje o nosso jovem faz palestra pública. Hoje o nosso jovem tem projeto social, porque essa é a minha dica. O jovem gosta, ama ajudar. Eles gostam. E eles precisam construir. Não é a diretoria que vai trazer, olha, vocês têm que agir assim, assim. A diretoria vai sentar junto, vai planejar e vamos falar. Foi o que a gente fez. Eles ficaram 1 ano, nós tínhamos um projeto social na casa, em que eles participavam junto com as crianças, faziam atividades com as crianças. Aí o projeto cresceu, o espaço físico pequeno lá também, mudou, e durante a semana as obras sociais são durante a semana. Os jovens estão na faculdade, estão estudando, tem a vida social muito intensa, né? Então a gente pensou, para que a gente está batendo a cabeça? A gente tem que fazer no dia da evangelização, no dia da mocidade. Então, todo último sábado do mês não tem estudo de perispírito. É a ação social deles. Então um grupo vai para o Hospital Getulino, a gente conseguiu um contato, eles fazem uma visita solidária lá, com atividades com as crianças de 1 hora, preparam atividade, fazem prece com qualquer periferia da casa. Então, eles sabem que eles têm que estar no grupo de estudo, que eles têm que estar frequentando a cidade, e vão. Mas sabe o que aconteceu durante o tempo? A gente tem aí, o grupo já tem 2 anos, né? Esse grupo aqui tem pelo menos umas 6 jovens que não são espíritas. Tem jovem católica, que é amiga da espírita e que conheceu o projeto e queria ir lá para o Getulino. E tem jovem que não é nada e que está aqui porque os pais chegaram, eu queria tanto meu filho, e a gente então entendeu que esse projeto do Getulino era uma forma de convidar. Ontem mesmo chegou uma jovem de 12 anos e a gente está de férias, a evangelização só volta em março, mas Getulino não para, ela está com esse sorriso, eu quero visitar o hospital, né? Então, o jovem planeja, aos trancos e barrancos, eles fazem avaliação, tudo, mas está lá. E a gente, numa volta, faz um evangelhão com comida, porque, gente, o jovem espírita,
Não tem jeito, já até mudou o livro dos Espíritos. Reconhece o verdadeiro jovem espírita pelo tamanho da sua fome. Eles comem, né? Tem que comer. Então a gente já chega desanimado, a gente dá um lanchinho, já levanta. E o evangelizador tem que se capacitar. A gente tem que se capacitar. E entender o protagonismo juvenil. Então eu ia dizer, eu vou passar rapidinho, né? Que a gente... E do jovem que vai arrastar, porque a mãe vai e arrasta. Ele fala assim, minha filha, vai, porque eu sei que é bom para você. Ai, mãe, tem que acordar cedo, todo dia eu já acordo cedo, sábado tem que acordar cedo de novo. E aí, a jovem conta para a mãe, sabe o que uma mãe me falou hoje? Hoje foi a primeira vez que meu filho sorriu depois que ele foi internado. Toda visita eles escutam isso. Primeira vez, meu filho chegou da UTI ontem, primeira vez que ele saiu do quarto, foi com você. É isso que o jovem tem que vivenciar. A gente não tem que ficar comparando, que na nossa época era assim, não. Se nós tivermos oportunidade, nós somos obrigados, pela nossa consciência, a oportunizar eles a fazerem isso. Os jovens desse trabalho de Getúlio, eles fizeram uma palestra pública sobre o jovem à caridade. 13 anos, 17 anos, 18 anos, falando de caridade, falando do jovem, da sua relação com a caridade. E a gente faz café filosófico, então a gente chama um especialista no tema. Aqui a gente falou sobre, no preparo sobre conhecendo Ivan de Albuquerque, mas a gente fala sobre drogas, a gente fala sobre sexo, a gente fala sobre a questão de... Eles pedem, né? Porque na verdade lá no Irmão Rosa os jovens já fazem a programação. A gente senta com ele e faz o planejamento, eles fazem. E cada um é responsável por uma atividade, em dupla com o evangelizador. Se Deus quiser eu vou me aposentar, daqui a pouco nem isso eu vou ficar só facilitando com a diretoria, né? Então os jovens já participam, 11, 12 anos, foi uma palestra até que o Raul Teixeira participou junto com ele, está ali falando, esses jovens aqui são jovens que já não estão mais na mocidade, já fizeram idade, mas são evangelizadores. Então eles vão falar do jovem depois que sai da mocidade. Hoje eles criaram outro grupo lá, mocidade 3, mocidade. E aí a gente tem diálogo interreligioso, a gente traz jovens de outras religiões para falar sobre um único tema que nos une. E são os jovens que dirigem, acampamento que a gente faz atividade externa. A gente fez um sarau com um jovem, esse jovem aqui, que organizou esse sarau junto com uma jovem de uma casa espírita, que a casa espírita não abre espaço para o jovem trabalhar. A gente falou, vem para a nossa casa. Porque aí você vem aqui, vai fazer o trabalho e aí você vai chegar na sua casa e falar assim, olha, eu consigo, me ajuda? É isso que a gente fala para o jovem. A gente fala assim, você não deixa eu fazer as coisas? Não, me ajuda. O jovem tem que ter humildade. Vai dizer, me ajuda. Vamos fazer junto comigo? Né? E a gente, porque por trás de um não, sempre tem uma preocupação. O jovem é visto ainda muito como inconsequente, irresponsável. E nós, ao invés de ficarmos julgando ele, a gente tem que mostrar para ele que ele pode, sim, abraçar uma causa, que é do espírito o abraçar a causa. Né? Então, todos nós temos essa parcela. Ai, gente, passei muito do horário. Esse aqui é o Evangelho Itinerante, que a gente fez, eu vou fechar aqui com isso, porque a gente, além do hospital, a gente também está fazendo o Evangelho na praia. Um jovem de praia, eles querem, a gente chegou lá, agora faz o Evangelho na praia. Nem todo jovem gosta de ir ao hospital, porque está no ambiente hospitalar. E a gente começou a perceber isso, que muitos jovens passavam por sofrimento, em casa, a família espírita, e não faz o Evangelho lá no momento que mais precisa. Porque cada um fica emburrado para um lado, ninguém faz Evangelho lá. O jovem já não gosta, porque ele não entende. Você vai pegar um jovem de 12 anos e vai ler o Evangelho, nem a gente entende. A linguagem é ou não é? Então tem que pegar a literatura específica para a juventude, trazer um caso do dia a dia. O que aconteceu na sua escola? Vamos ver o que o Evangelho fala sobre isso. E a gente começou a fazer o Evangelho itinerante, em que outros jovens iam à casa de outro jovem. Essa jovem aqui perdeu um ente querido através do suicídio. Algum grupo dela foi lá para uma cidade, a turma dela foi lá fazer o Evangelho com ela. É isso que eles gostam, de serem solidários, de agir, de amar. O jovem tem essa força, né? Então, é isso. Porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E o jovem tem isso no coração. Então, a gente tem lá, para quem tiver interesse, a FEB está com um programa, inclusive, do jovem estar atuando nas áreas. Chama o jovem para atuar.
chama o jovem para uma reunião de diretoria, vamos ver como é que funciona a casa. Né? O jovem, quer dizer, sempre já só carrega a cadeira. O filme do Lima Rosa nem isso. Os jovens de Lima Rosa são ricos. São jovens que agora, nesse momento, estão na Disney. Mas a gente tentou começar a fazer um trabalho de despertamento. Olha, além da Disney, existem outras pessoas que precisam ser olhadas e cuidadas por você. Né? É outra realidade. E os da periferia, a gente observa que um grande número é laçado pelas igrejas evangélicas. Por quê? Porque elas são acolhedoras. Elas acolhem o jovem, elas botam o jovem no colo. Elas botam o jovem para participar, para criar. É por isso que eles estão lá. Porque eles se identificam, porque o jovem se identifica com um grupo de amigos. Depois é que ele vai para o ideal. Ele sente vontade, ele tem necessidade. Então é isso, a gente repensar, acolher o jovem no presente. É lógico que ele vai ser o futuro. Timóteo foi o futuro. Mas Paulo acolheu ele no presente, porque só assim ele foi possível estar no futuro, né, com todas as orientações, todo o amor que ele dedicou, e é assim que tem que ser. É a nossa mensagem de hoje. Né, espero que vocês saiam mais animados, não desesperem. Né, a gente hoje tem uma juventude lá, graças a Deus, muito fortalecida. São mais de 30 jovens, todo sábado, atuando. E a gente tem aí no mundo inteiro dificuldades. Né? A gente recentemente fez uma live com jovens do mundo inteiro, no Brasil todo, ouvindo esses jovens, querendo ajuda. Gente, tem tanto jovem fazendo coisa boa, tanta coisa maravilhosa. Comecem a compartilhar isso. E vocês vão ver, vocês vão encontrar uma forma também de acolher esses jovens no Brasil. Então, de onde você é mesmo? Niterói. Niterói. Desculpe a informação. Valeu. Eu me importo com você.